A graça e a paz, meus irmãos, bom dia, glória a Deus. Hoje eu quero ministrar aqui sobre a sua vida a respeito da casa de paz. Quando todos de uma família aprendem a desfrutar de intimidade com Deus, aprendem a desenvolver o hábito de orar, de entregar tudo nas mãos do Senhor. Quando esses integrantes de uma família, eles aprendem ali a ouvir do Espírito, a andar no Espírito, então com certeza eles experimentarão de dias felizes. Nós teremos ali uma casa de paz. Aleluia! Glória a Deus! Então o assunto de hoje é esse. Sejam todos bem-vindos, irmãos. Aleluia! O Vitor, a Rosângela, o Chico, o Angel. Bom dia, meu querido. Deus abençoe. A Dani também está aqui conosco. O Marcelo, a Aline, a Lise, a Marjorie. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Tão bom estar junto com os irmãos, tão bom poder estar aqui ministrando a palavra de Deus para vocês. Aleluia. Deus é bom demais. A Letiele também está aqui conosco. A Nara. Aleluia. Daiane, sejam todos bem-vindos, irmãos. Bom, vamos lá, irmãos, porque nosso tempo é curto para o tanto que eu tenho do que ministrar aqui sobre a sua vida nessa manhã. Quero lembrar você do nosso encarte, tá? Do jejum, então não esqueça. Você pode, vou dar uma sugestão aqui para você, ó. Dobre o encarte assim, ó, e coloque no seu bolso, leve para onde você for. Tiver um tempinho lá no serviço, hora do café, vai no banheiro, ora. Se você está em casa, enquanto está fazendo seus afazeres, tira 2, 3 minutinhos. O bom do jejum é isso, é oração. O jejum é oração intensificada, e quando você sente fome, então você vai orar, você vai lembrar das vidas dos quais você está orando, você vai lembrar dos alvos da sua igreja, vai orar pelo seu pastor, pelo seu líder, enfim. Então, não perca o encartezinho, tá? Vamos levar ele até o final do jejum, vamos perseverar em oração em relação ao que está aqui. Amém, irmãos? Então, vamos entrar então no nosso assunto de hoje. Casa de paz. Esse é o título do nosso capítulo de hoje. Quero ler com você Lucas 10, do 5 ao 6. Compartilhe o link com alguém, coloque lá no grupo, no grupo da célula, ou talvez um familiar, uma família, né, que você conhece, está passando por dias difíceis, dias de tribulação, alguém que não consegue dormir, está com ansiedade. Eu acho que essa palavra, eu tenho certeza que essa palavra vai falar muito com essa pessoa. Então, seja esse instrumento nas mãos de Deus, envie o link aqui dessa live para essa pessoa, em nome de Jesus. Lucas 10, do 5 ao 6, diz assim: Disse Jesus: Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Então, você é um filho da paz. Amém? Quando nós ministramos sobre as casas de paz que nós realizamos, né, que é esse projeto, nós falamos a respeito desse versículo. Quem é o filho da paz? É aquele que está com o coração aberto para o Evangelho, aquele que está com o coração aberto para ouvir de Jesus. Esse é o filho da paz. Você é um filho da paz. Então, a sua casa é uma casa de paz. Amém? Oh, aleluia! Você terá dias de paz e de descanso na sua casa. A sua alma experimentará, os seus sentimentos experimentarão de paz, não de desespero. Não de desespero. A sua mente, as suas emoções estarão guardadas em Deus. Aleluia! Cristo, Ele quer nos dar paz. A vontade de Deus é que a nossa casa seja uma casa de paz, não uma casa de gritaria, não uma casa de desordem, não uma casa, né, de carnalidades. Não, a sua casa foi chamada para ser uma casa de paz. A sua família foi chamada para cumprir um propósito.
E esse propósito vocês vão cumprir ele debaixo da paz. A paz é o hábito no nosso coração. A paz é a forma pela qual Deus nos guia. Quero dizer que mesmo em dias de tempestades, você vai experimentar de paz. Não é uma paz nas emoções, mas é uma paz do Espírito. Eu, pastor William, os líderes, nós estamos aqui para ensinar você a perceber o seu Espírito, ensinar você a andar no Espírito, porque é no Espírito que você vai encontrar paz, no Espírito você vai encontrar tranquilidade, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias de lutas, você vai experimentar de paz, e essa paz vai dar tranquilidade para você tomar decisões, essa paz vai dar tranquilidade para você fazer o que precisa ser feito. Você é um homem de paz, a sua família é uma casa de paz. Aleluia! Você crê nisso? Então, dá um amém bem forte aí. Aleluia! Lá em Gênesis 2:3, nos diz assim: e abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que o Criador, que como Criador fizesse. Então, Deus descansou, por isso ele santificou. Perceba aqui que Deus liberou a bênção sobre o descanso. A bênção de Deus será liberada naquelas áreas da sua vida em que você aprendeu a descansar em Deus. E é sobre isso que eu vou ministrar aqui sobre a sua vida. Como que você entra nesse descanso? O que você precisa fazer para entrar nesse descanso? Deus tem uma vida de descanso para você. Deus tem uma vida de paz para você. Talvez você já compreendeu que você venceu o pecado, mas você ainda não consegue vencer a ansiedade. Então você não consegue ser feliz, mesmo estando na vida da igreja. Mas Deus tem uma vida de paz, uma vida de descanso para você. Deus liberou a sua bênção sobre o sétimo dia, porque o sétimo dia ele descansou. Você sabe o que significa santificar? Santificar tem a ver com ser santo. Se você vai lá no dicionário, a definição para a palavra santo é aquele que não peca. Mas a Bíblia, essa não é a definição bíblica para a palavra santo, santificar. A tradução bíblica para a palavra santo é que foi separado. Por isso os móveis do tabernáculo no Velho Testamento, eles eram considerados santos, porque eles foram separados para uso exclusivo de Deus. Você também foi separado para uso exclusivo do Senhor. A sua casa foi separada para uso exclusivo do Senhor. Por isso vocês têm uma promessa de paz, de experimentarem de descanso no Senhor. Você precisa colocar sua fé nesses dias. Deus me escolheu, Deus me separou, a unção de Deus está sobre a minha vida. Isso vai levar você a experimentar de descanso. Observe que o Éden é o lar de Adão e Eva. É aqui que eles teriam seus primeiros filhos, e Deus disse que esse lar seria um lugar de descanso, que esse lar seria um lugar de paz. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, Jesus nunca foi afetado pelas coisas exteriores. Eu vou falar de novo. Jesus nunca foi afetado pelas coisas exteriores. Vamos ver algumas passagens a respeito disso? Lá em Mateus 8:24, diz assim: e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus fazia o quê? Jesus dormia. Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Ouça o que eu vou dizer para você. Você só é capaz de vencer a tempestade na qual você consegue descansar em Deus. Aquela tempestade que você não consegue descansar em Deus, você vai ser frustrado por causa daquela tempestade. A tempestade que nós vencemos é aquela que nós descansamos em Deus.
Lá em Lucas 4, 28, 30, nós temos outra ocasião. Diz assim: todos na sinagoga ouviam essas coisas, se encheram de ira e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Porém, passando por entre eles, se retirou. Imagina só, o pastor William está aqui conosco, imagina só, o pastor William está se preparando para ir para o culto e sabe que os irmãos estão lá se combinando para tirar a vida dele. Qualquer um de nós ficaríamos, né, talvez aflitos por causa dessa condição, ficaríamos aflitos por causa dessa situação. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele ficou calmo, manso, e passou entre eles e se retirou do meio deles. Aleluia! Nós temos que aprender tanto com Jesus, irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você possa estar pensando aí: ah, mas era Jesus, né, pastor? Era o Filho de Deus. Mas o mesmo Espírito habita aí dentro de você. Jesus é nosso irmão, você também é filho de Deus. Você pode experimentar da mesma paz, você pode experimentar da mesma tranquilidade. Como que você reage diante das crises? Ah, pastor, eu me irrito, eu me iro, eu fico estressado, eu fico perturbado demais. Quer dizer que essa não é a vontade de Deus. Você não vencerá as circunstâncias se você se permite ficar assim. Você precisa experimentar da paz que Deus tem para você, da paz que Jesus tem para você. Outra situação está lá em Lucas 23, 9, que diz assim: e de muitos modos o interrogava. Quem? Herodes estava interrogando Jesus, e a Bíblia diz que Jesus permanecia calmo e em silêncio, manso. E a Bíblia diz que Herodes se irritava, que ele esbravejava por causa daquilo, mas Jesus continuava como? Calmo e em silêncio, tranquilo. Sabe por quê? Porque a paz que Jesus tinha não era uma paz baseada em coisas exteriores, não era uma paz baseada em sentimentos. A paz que Jesus desfrutava, o descanso que Jesus desfrutava, era um descanso do Espírito. Do Espírito. O tabernáculo, nossa vida pode ser comparada com o tabernáculo no Velho Testamento. Nós podemos aprender muito também sobre descansar e sobre paz com o tabernáculo. Lembra do tabernáculo lá do Velho Testamento? No tabernáculo havia 3 partes principais. A primeira delas era o átrio. Eu posso dizer para você que o átrio era a parte de fora do tabernáculo. Era ali o pátio do tabernáculo. Depois, dentro da tenda, havia 2 partes. A primeira delas era o santo lugar. E a segunda parte era o santo dos santos. No átrio, nós tínhamos ali onde era feito os sacrifícios dos animais. E era feito muito sacrifício ali, irmãos. Nós tínhamos 2 sacrifícios que eram feitos pelo sacerdote, um pela manhã e outro pela tarde. Todos os dias eram feitos esses sacrifícios. Havia também aqueles sacrifícios em que o povo, ou talvez um grupo de pessoas, iriam até o tabernáculo para eles obter ali perdão dos pecados deles. Imagina só a quantidade de animais, o tumulto que era o átrio do tabernáculo. Havia também o santo lugar. Os sacerdotes entravam também no santo lugar todos os dias. Eles trocavam ali o óleo do candelabro todos os dias, eles trocavam os pães da propiciação todos os dias. Mas também havia o santo dos santos. O santo dos santos, ele era acessado apenas uma vez por ano. Era o sumo sacerdote que entrava lá para oferecer o sacrifício pela expiação do pecado de todo o povo. Nós vamos ter a oportunidade de estudar o tabernáculo mais profundamente em outra ocasião, mas o tabernáculo, ele aponta para a obra de Cristo na nossa vida. O que eu quero dizer para você? Que o átrio representa o nosso corpo, ele representa as situações exteriores
que muitas vezes tem muitas vozes, muitas circunstâncias, muitas situações adversas, muita conta para pagar. Você é tentado a ficar ansioso por muitas coisas, pelo ministério, pela vida da célula, pela sua família, pelos seus filhos. É o átrio. Há muita bagunça, vamos dizer assim, há muito movimento no átrio. Mas o santo lugar representa suas emoções. Às vezes elas não estão assim tão atribuladas. Mas o santo dos santos representa o seu espírito. E lá no seu espírito, a paz. Lá no seu espírito, a alegria, a tranquilidade. Lá no seu espírito. Por isso que todos nós, como filhos de Deus, precisamos aprender a acessar o nosso espírito. Precisamos aprender a perceber o nosso espírito. Por isso que nós precisamos desenvolver essa vida de oração, essa vida de intimidade. Lembrando você que oração é falar com Deus, oração é ouvir a Deus, oração é estar com Deus. Amém? Então, essa vida de oração, onde você desfruta dessa presença em que você está ciente da presença do Espírito de Deus. Eu sei que pela fé nós sabemos que o Espírito de Deus habita em nós, mas nós precisamos estar também conscientes dessa presença todos os dias na nossa vida. Então, lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar, é disso que eu estou falando para você. Quando nós estamos sossegados no nosso interior, nossos atos no exterior serão governados pelo Espírito. A paz vai nos guiar em todas as decisões que nós precisamos tomar, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Nós não temos muito esse fenômeno aqui no Brasil, graças a Deus, mas nos Estados Unidos tem muito, são os tornados. Existe até um filme, eu assisti uma vez, Caçadores de Tornado. São equipes que eles vão em busca de tornados, né? Nós queremos fugir deles, mas tem gente que está procurando um tornado. Por que eles fazem isso? Porque eles querem estudar os tornados. E eles descobriram uma coisa: um tornado é algo horrível, você sabe que vem destruindo tudo que encontra. Mas eles descobriram algo, que no meio do tornado existe uma calmaria. É disso que eu estou falando para você. Aí no seu interior, aí no seu espírito, você precisa aprender a acessar o seu espírito. Você precisa aprender a perceber o seu espírito. Você precisa gastar muito tempo com Deus. Por quê? Porque aí você vai encontrar paz. No seu espírito você vai encontrar alegria, você vai encontrar sabedoria para você tomar as direções que você precisa tomar, para você falar o que você precisa falar. Aleluia! A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo Jesus. Lá em Hebreus 10, 11 e 13, diz assim, irmãos: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o sacrifício sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se. Preste atenção aqui, Jesus assentou-se. Isso nos fala muito. À destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quando Jesus foi para a direita do Pai, ele acessou o Santo do Santo Celestial e ele aspergiu o seu sangue por sobre a tampa da arca celestial, que era isso que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, para que o pecado do povo todo fosse perdoado. Jesus fez isso no Santo do Santo Celestial. Mas a Bíblia diz que após Jesus ter feito isso, ele perdoou todos os nossos pecados, amém, irmãos? Após Jesus ter feito isso, a Bíblia diz que Jesus se assentou. Se você já estudou o tabernáculo no Velho Testamento, você vai perceber que existiam muitos utensílios dentro do tabernáculo, mas não existia cadeira. Por que não existia cadeira no tabernáculo? Porque no Velho Testamento eles não tinham descanso, porque a bênção de Deus dependia do esforço deles.
A bênção de Deus dependia de algo que eles fizessem. Mas agora, na nova aliança, a qual eu e você fazemos parte, e a Bíblia diz que nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo. Esse assentar-se significa descanso. Jesus, ele descansou da sua obra. Deus não chamou você para uma obra incompleta. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, quando ele chamou Adão, quando ele criou Adão e Eva, ele criou eles num jardim que já estava pronto, já a obra estava consumada. Quando Jesus chamou você, quando nós nascemos de novo, ele nos chamou para uma obra completa. A obra já foi consumada. Você já tem todos os recursos que você precisa para ser uma bênção na sua casa. A sua família já tem todos os recursos que você precisa para vocês cumprirem o propósito de Deus. Você já tem unção, você tem recursos, você tem mão de obra, pessoas que vão ser uma bênção na sua vida, você já tem tudo. Essa é a obra consumada. Quando nós cremos na obra consumada da cruz, e quando nós confessamos essa obra, você precisa confessar ela. Diante da tentação, da preocupação, diante da tentação, da ansiedade, você precisa confessar a obra consumada. Não basta apenas pensar, você precisa confessar. Diante da tentação de que algo vai faltar aqui na vida da igreja, sabe o que eu faço? Eu venho aqui para o meu escritório, eu vou ali para o prédio da igreja, eu digo: Deus, eu creio na tua obra consumada, eu creio que o Senhor já me deu todos os recursos que eu preciso para essa igreja local, eu creio que o Senhor já convenceu cada um dos irmãos, eu creio que agora, exatamente nessa hora, negócios estão acontecendo, o Senhor está prosperando a vida dessa igreja, eu creio nisso. E sabe, depois que eu declaro isso, depois que eu oro, sabe o que acontece? Paz. Descanso. Agora eu posso descansar, agora eu posso abençoar os irmãos, eu posso vir aqui numa live que nem essa, ministrar a palavra de Deus para você. Você está sentado em lugares celestiais com Cristo também. Aleluia! Nossos pensamentos precisam ser pensamentos de paz. Você sabia que, a despeito das ondas do mar, o mar é muito agitado, ondas altas, tempestades muitas vezes, mas você sabe que lá no fundo do mar, lá no fundo do oceano, existem águas tranquilas, existem águas calmas lá. Você pode lançar a sua âncora da fé lá no fundo do seu espírito, a partir de hoje, experimentar dias de paz, dias de tranquilidade. Você, em nome de Jesus, você vai dormir também no barco, você vai descansar mesmo no dia da tempestade, em nome de Jesus. A ansiedade, irmãos, ela também nos impede de nós enxergarmos as promessas de Deus. Lucas 21:37 diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. O que o Senhor está dizendo aqui é que quando você permite que dentro de você esteja atribulado, atormentado, ansioso com o dia de amanhã, e quando nós permitimos isso na nossa vida, Jesus está dizendo que você perde essa visão celestial de que Jesus irá buscar a sua igreja, de que Jesus irá arrebatar a sua noiva, de que Jesus cuida da sua igreja. Nós somos a menina dos olhos de Deus, irmãos. Eu e você somos a menina dos olhos de Deus. Você perde a direção quando você se permite ficar atribulado, quando você permite ficar ansioso. Vigiar, Jesus fala aqui que nós precisamos vigiar e orar. Vigiar é descansar. Deus tem uma vida de descanso para você.
Agora, de forma prática, eu quero falar para você como que você pode obter esse descanso interior. Você quer ouvir também? Isso aqui é fundamental, irmãos. É fundamental. Primeira coisa que nós precisamos fazer para que nós possamos experimentar de descanso e paz, tanto na nossa vida quanto na nossa família, no ministério, está lá em Filipenses 4, 5. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A primeira atitude que precisamos ter é orar. Todas as coisas, tudo aquilo, toda tentação em relação à ansiedade, toda preocupação, seja em relação à sua família, seja em relação ao serviço, seja em relação ao seu sustento, seja em relação ao ministério, seja em relação a qualquer coisa, você precisa orar. Você precisa orar. As crises devem nos levar para um lugar de oração. Jesus falou que eu e você, nós precisamos ter esse lugar de oração. Na ocasião, Jesus fala que nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta, mas o Senhor, Ele não está falando de um lugar físico aqui. O Senhor está falando de um lugar onde você tem tranquilidade, um lugar onde você pode ouvir de Deus, um lugar onde você pode perceber o seu Espírito, um lugar onde você vai ser sincero com Deus. Lembra de Marta? Diante da morte do irmão, Marta chega para Jesus e o que ela faz? Ela ora. Só que Jesus estava lá presente. Hoje o Senhor está pelo Espírito, né? Mas ela orou. Ela falou: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, teria sido tudo diferente. Mas mesmo assim eu quero dizer que eu creio que basta uma palavra sua e toda essa circunstância pode ser alterada, pode ser mudada. Aleluia! Glória a Deus! Ore. Você precisa orar. Se a crise, se as dificuldades não fazem você orar, o que vai fazer você orar? Diante da crise, a sua vida de oração precisa avançar, precisa crescer em Deus. Aí o apóstolo diz que nós precisamos orar, mas o apóstolo diz que haverá momentos que nós precisamos suplicar a Deus. Suplicar é um nível mais alto de oração. Então, existem algumas coisas na sua vida que você vai orar e você já vai experimentar de paz, tranquilidade na mesma hora. Existem outras circunstâncias que você vai ter que clamar a Deus, que você vai ter que suplicar a Deus. Vai exigir uma postura diferente sua, vai exigir uma fé diferente sua. Você vai suplicar a Deus, você vai clamar a Deus. E acredite, esses serão dias que Deus irá transformar a sua vida como nunca antes. Você vai amadurecer, você vai crescer em Deus, você vai ter experiências com Deus. Ninguém quer crise, né, irmãos? Quem é que quer crise? Quem é que quer dificuldade? Nós não queremos isso. Mas elas fazem parte da nossa vida e elas vêm para nos amadurecer. Você vai amadurecer nesses dias. Se você está passando por crise, se você está passando por dificuldades, por um tempo de você está ansioso, dificuldade de dormir, eu quero dizer, você vai orar como você nunca orou antes. Você vai receber algo da parte de Deus quando você nunca recebeu antes. Receba aí em nome de Jesus. Você vai ter experiências com Deus como você nunca teve antes. Você vai experimentar dias de milagres. Você vai amadurecer. Você não vai sair dessa circunstância o mesmo. Você não vai sair. É assim que acontece com homens e mulheres de Deus. E você é um. Amém? Aí o apóstolo diz que nós também precisamos encerrar com ações de graças. Isso é fé. Isso é fé. Eu oro, eu clamo, suplico e no final eu agradeço a Deus, porque eu não ando por aquilo que eu vejo. Eu ando por aquilo que eu creio. É a nossa fé que vence o diabo, é a nossa fé que vence a circunstância, a fé de que nós temos um Deus que nos ama, a fé de que nós estamos debaixo de uma obra consumada, Cristo já venceu lá na cruz.
É a fé de que nós temos um Deus que é poderoso, Ele ainda é o mesmo, um Deus que faz milagres, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que restaura. É essa fé, mas a fé sempre está acompanhada da confissão. Não adianta só você crer aí na sua mente, você precisa confessar essas verdades. A nossa batalha é uma batalha de confissões, então o diabo fica querendo que você confesse derrota, que você confesse pensamentos de tristeza, pensamentos de angústia, pensamentos... Mas Deus espera que você confesse a verdade da palavra, você confesse aquilo que você é, aquilo que você tem em Cristo, aquilo que você pode em Cristo Jesus, a respeito do amor de Deus por você, a respeito do amor de Deus pela sua casa, pela sua família. Aleluia! A segunda atitude que nós precisamos ter para que possamos experimentar de descanso está lá em Mateus 11, 29. Diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para a vossa alma. Você sabe que alma é mente, vontade e emoções. Jesus está dizendo aqui, se você tomar o meu jugo sobre você. Sabe o que é jugo? É a canga. Não sabe o que é canga também? É tipo um V, né, que fica entre os dois bois, entre a junta de boi, para que eles andem juntos. Mas sempre existe um boi mais velho ali e um boi mais novo. E o boi mais velho, ele que conduz. Jesus está dizendo o seguinte, Jesus é esse boi mais velho. Você entendeu? Ele conduz você, ele vai ajudar você a levar o fardo. Ele vai ajudar você, ele vai fortalecer você, ele vai fazer através de você. Aí o Senhor está falando a respeito do jugo dele. Esse jugo nos fala de obediência. Para você entrar no descanso de Deus, você precisa estar disposta a fazer a vontade de Deus. Todos nós precisamos ter aquela atitude: Pai, eu estou disposto a fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Mesmo que para mim isso possa parecer difícil. Mesmo que seja algo difícil, eu vou fazer. Eu vou fazer a tua vontade. Eu quero a tua vontade. Se você quiser experimentar de paz, se você quiser ficar livre da ansiedade, você precisa estar disposto a fazer a vontade de Deus, em detrimento de qualquer outra coisa ou qualquer outra situação. Quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, você entra num caminho de paz, de tranquilidade. Quando você decide que você não vai fazer a vontade de Deus, então você começa a experimentar de tribulação, você começa a experimentar de ansiedade, de tantas outras coisas. Vamos recapitular? Primeiro, você precisa orar, você precisa entregar tudo diante de Deus. Segundo, você precisa estar disposto a fazer a vontade dele, mesmo que isso custe algo para você, mesmo que isso seja em perda, aparentemente, naquele momento para você. Porque Deus nunca pede para nós, né, irmãos? Nunca, nunca. Tudo que Deus pede para nós, na realidade, é uma desculpa para nos abençoar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Para concluir aqui o capítulo de hoje, existem duas coisas, dois fardos que nós precisamos resolver na nossa vida para que nós possamos experimentar da paz que Deus tem para nós. O primeiro deles é o fardo do pecado. Você precisa crer que Jesus, uma vez que você entregou sua vida a Ele, uma vez que você reconheceu Ele como seu Salvador, você precisa crer que os seus pecados foram perdoados, passado, presente e futuro. O que isso significa? Que Deus não levará em conta os nossos pecados. Eu sei, o pecado ainda é um acidente da nossa vida e ele ainda traz consequências para nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus não só perdoou os seus pecados, ele também capacitou você a vencer o pecado hoje. Creia nisso, ande debaixo dessa verdade.
Mas agora, existem muitos irmãos que eles compreenderam essa verdade, mas eles não conseguiram vencer a ansiedade. Mesmo que você compreendeu que seus pecados foram perdoados, que você foi livre, né, da maldição do pecado, mas ainda muitos irmãos vivem debaixo de ansiedade. Isso impede que você seja feliz. Isso impede que você desfrute da paz de Deus na sua vida e na sua casa. Quero dizer algo para você. Deus tem uma vida de paz. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isaías 53,4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si. Se você está aqui nessa live, você esses dias está preocupado com a sua saúde, com a sua família, com os seus negócios, com a salvação dos outros, com o estado espiritual, né, dos filhos de Deus, então eu quero dizer para você que você hoje pode lançar sobre Jesus todo esse fardo. Lance sobre ele através da oração. Lance sobre a cruz de Jesus toda essa preocupação. Lance sobre ele todo esse fardo. Faça isso todos os dias da sua vida. Se você crê, então você vai experimentar de paz. Se você não crê, eu quero dizer uma coisa para você. É impossível você ter paz. Vamos fazer isso agora? Vamos entregar para o Senhor? Amém? Se é possível, eu gostaria que você fechasse os seus olhos onde você está. E eu quero que você coloque diante de Deus aquela situação que tem afrontado você, o seu gigante aí. Aquela situação que tem vindo para tirar a sua paz. Aquelas mentiras que tem vindo para trazer inquietude aí dentro de você. Quero que você coloque agora diante de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Aleluia, oramos. Oh Deus, eu te dou graças, Pai, pela vida dos meus irmãos, por essas 63 pessoas que estão aqui agora. Oh meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro fé foi ministrada no seu coração, no seu espírito, ao decorrer dessa live. Meu Deus, fé para crer que o Senhor cuida de nós, que nós estamos debaixo de uma obra consumada. Oh, o Senhor é bom, o Senhor nos ama, o Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito. Oh Deus, eu declaro casas de paz. Deus, as pessoas, elas terão prazer de estar na nossa casa, porque ali será um pedaço do céu, haverá paz na nossa casa. Eu declaro, meu Deus, paz sobre a vida dos meus irmãos, que eles possam agora perceber o seu Espírito Santo, agora, toque na vida de cada um agora, aonde eles estiverem agora. Oh Deus, trazendo revelação dessas verdades. Deus, trazendo maturidade. Oh Deus, que haja essa consciência de que o Senhor está com eles, de que o Senhor os guarda, de que o Senhor é um bom Pai. Deus, que o Senhor é poderoso para mudar essa circunstância, que o Senhor é poderoso para mudar essa situação, que isso tudo vai cooperar para o bem dos meus irmãos. Meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, toda mentira do diabo, todo engano, Senhor, maligno, eu declaro, não tem mais poder sobre a vida dos meus irmãos. Eles são livres para desfrutar de intimidade com o Senhor, livres, Deus, para que tudo aquilo que tem causado ansiedade seja conhecido diante do Senhor através da oração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu vou terminar essa live da mesma forma que eu comecei. Você é um filho da paz. Deus tem uma casa de paz para você. A sua casa foi chamada por Deus. O chamado de Deus não é para um homem, é para a família.
é para você, para sua esposa, para os seus filhos. Deus já colocou todo o suprimento que você precisa, irmão, nas tuas mãos. A tua esposa é frutífera, é cheia da vida de Deus, cheia da unção. Os teus filhos são cheios da unção de Deus, cheios da presença de Deus. Eles foram separados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Deus constituiu essa família para que o reino dele se espalhasse por sobre a terra, para que a glória dele jorrasse sobre outras pessoas, para que muitas pessoas sejam salvas através da tua família, através da tua casa. As pessoas não vão precisar vir no prédio da igreja para conhecer Jesus. Basta elas irem na sua casa. Basta elas conviverem com a sua família. Em nome de Jesus. Receba aí, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia. E amanhã a live vai ser comigo de novo. O pastor Luís me colocou de castigo aqui. Tá bom? Nos vemos amanhã. Deus abençoe você em nome de Jesus.